Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair, você está no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês, principalmente para quem está no ensino médio hoje, ou para quem é adolescente. Se você for um adolescente, você precisa saber disso. E se você tiver um primo, um sobrinho, um amigo que seja adolescente, compartilhe com ele também. Então, chega junto no canal, se inscreve, assine as notificações e bora lá. Se você é adolescente hoje, saiba de uma coisa, você tem mais possibilidade de vencer na vida do que eu tive na minha adolescência. Uma das coisas que agora é papo de tiozão mesmo, pode parecer que não, mas a infância de quem tem mais de 30 anos de idade, isto é, seus pais tiveram menos opção para vencer na vida do que você. E como assim menos opção? Como assim? Se você parar para pensar, e talvez você nunca tenha parado para pensar, mas vamos analisar a efetividade do Estado no auxílio das pessoas na oportunidade para o ensino superior. Quando eu olho para a geração da minha mãe e do meu pai, eles tiveram poucas opções. Nasceram em cidade pequena, filho de gente que não tinha tanto dinheiro assim. Então, minha mãe acabou se tornando empregada doméstica, que é uma profissão que está em extinção hoje, né? Podemos dizer assim que minha mãe trabalhou como diarista há muito tempo. Meu pai, como todo filho de pobre que era, se tornou pedreiro. E se você falasse de faculdade de estudo para eles, era algo impensável. Tipo, impensável. Quando chegamos na minha geração, falar de estudos era algo que era mais comum, só que era algo que os outros falavam por não ter feito. Então, por exemplo, eu quando era moleque, eu escutava muito assim, você tem que estudar, porque estudar, não sei o quê. Mas isso eu ouvia de pessoas que não estudaram. Eu ouvi isso de pessoas na escola, de tio, de tia, né, como que eu posso dizer, da minha própria mãe, falando para os meus irmãos, de pessoas com quem eu convivi. Então, quando eu volto na memória, eu lembro de muita gente que me falou para estudar, mas essas pessoas não tinham uma formação acadêmica. Chegou na minha vez, pá. Quando eu terminei o ensino médio, e aí, por que eu estou dizendo ensino médio? Porque eu sou professor na rede estadual e eu olho para o que foi o ensino médio na minha geração e o que é o ensino médio hoje. Literalmente, eu saí da escola em 2009, passei muitos anos distante desse mundo e consegui voltar, entrar de novo, né? Entrar agora como professor em 2025. E eu me deparo com uma realidade total diferente. Total. Por quê? Olha só, cara. Todo estudante do ensino médio, assim, desde o sexto ano até o terceiro colegial, ele faz um negócio chamado Prova Paulista. O que é a Prova Paulista? Se você for bem na Prova Paulista, você consegue uma bolsa numa universidade. Você ganha pontos para entrar na universidade. Deixa eu te explicar, meu. O que é isso? E assim, com toda sinceridade, eu saí da escola e eu não tinha como pagar a minha faculdade. E mesmo a faculdade que eu queria fazer, ela ainda era muito concorrida, porque toda faculdade federal, estadual, ela sempre é muito concorrida. Entendeu? E a faculdade particular, ela era muito cara. Para você ter noção, eu trabalhava de servente de pedreiro, eu ganhava R$ 800 por mês. Se eu trabalhasse todos os dias, R$ 40 por dia. A mensalidade da faculdade era 600. Não daria para mim, para fazer uma faculdade de história. Hoje, uma faculdade de história, a última vez que eu fui ver, tava R$ 115 a mensalidade. Hoje, se você trabalhar um dia de servente de pedreiro, você paga a faculdade de história. Compreende a diferença entre a minha realidade, a realidade de 2009, 2010, para a realidade de 2025, quando eu vi esse valor, 2026?
Mesmo que você tenha que trabalhar 2 dias como servente pedreiro, você consegue pagar uma faculdade. No caso, a mesma faculdade que eu teria que trabalhar quase que o mês inteiro para pagar. Então, hoje você tem um negócio chamado Prova Paulista. Que se você for bem nelas, principalmente nos anos finais, você consegue uma pontuação. Não sei bem como que funciona, você consegue uma pontuação para se inscrever numa universidade, mesmo que paga. Mas você consegue. Se você for fazer uma faculdade cara, já cai pela metade. Se a faculdade é R$ 1.000, você já paga 500. É muito mais viável você pagar R$ 500 por mês, você conseguir levantar R$ 500 por mês, do que 1.000. Entendeu? Então, a primeira coisa, prova paulista. Estou falando aqui para a galera do estado de São Paulo. Primeira coisa, prova paulista. Segunda coisa, muito importante. Você tem o ProUni, que é o financiar a própria faculdade. Então, digamos que você queira ser médico. Eu tenho um amigo que lá do Paraná, que pelo ProUni, ele conseguiu fazer... Na verdade, ele não era um amigo meu, ele era filho de um amigo meu. Eu trabalhava com um cara que me deu estudo bíblico, inclusive. E eu comecei a trabalhar com ele. Ele tinha um filho pouca coisa mais novo que eu. Eu tenho 34, ele deve ter uns 30 hoje. Então, na época, eu tinha uns 22, o filho dele tinha 18. Aí tava cursando engenharia elétrica. Hoje tá bem empregado. O que é o ProUni? É você financiar a sua própria faculdade e você começar a pagar ela depois de formado. Se eu conseguisse ter o ProUni na minha época, eu teria feito a faculdade de História com 18 e teria terminado com 22 e teria pago minha faculdade, né? Depois que eu tivesse terminado ela, talvez trabalhando dentro da área, e teria 10 anos a mais de profissão hoje. Né? Hoje eu tenho 10 anos a menos de profissão, literalmente por causa disso. Eu não tive essa oportunidade. Entende? Eu não sou o cara genial, brilhante, que foi lá, estudou e fez o vestibular e passou numa universidade estadual, numa universidade federal. Não, cara, eu sou literalmente o cara mediano que teve que pagar a faculdade. Porra, professor, mas eu vejo um monte de livro atrás de você e não sei o que, você comentando isso, aquilo. Então, né? Perto de outras pessoas, eu sou literalmente... Eu não sou o cara mais inteligente que você vai ver na internet. Ou no YouTube. Literalmente. Eu sempre fui um aluno mediano. Sempre. Porra, se você é mediano com essa renca de livro aí, imagina os caras que estudam. É. É, eu conheço os caras que estudam. Eu conheço alguns. Mas, vamos lá. O que acontece? Já disse duas coisas, pelo menos já disse 3, mas 2 coisas eu estou enfatizando aqui. Prova paulista, que é de graça. ProUni, que você pode pagar sua universidade depois. Também tem o SISU. O que é o SISU? É uma coisa que eu vou pedir para você que queira estudar depois. Literalmente, é um negócio que assim, você estudou a sua vida inteira em escola pública. Você, tipo, é como se fosse uma cota para pobre. Depois que eu saí da escola, surgiu a chamada cota para negros. É uma cota para pessoas que vêm de escola pública, pessoas de baixa renda, que elas possam entrar em universidades com uma pontuação diferenciada. Tipo, eu tô cortando fila, mas é a ferramenta que você tem. Se você é um cara que vem de um contexto difícil, você ter um pouco mais de chance já é alguma coisa. O soldado, o guerreiro, ele luta com o que tem. Se você tem o SISU ao seu favor, por que não usar? Diz pra mim. Se você tem o SISU ao seu favor, por que você não vai usar? Então você tem pelo menos 3 ferramentas que eu não tive, que seu pai não teve, que seu tio não teve, para vencer na vida, para fazer uma universidade, uma faculdade e não levar uma vida de cão. Entende? Uma quarta coisa que temos hoje, o ensino na rede estadual de São Paulo, existem certas escolas que elas oferecem o curso técnico. Cara, isso é uma coisa brilhante. Eu acho que é uma coisa que já existiu antes, depois foi retirado e aí agora foi implantado
né, no chamado novo ensino médio, alguma coisa assim, que, por exemplo, os alunos de primeiro ano, na metade do ano, eles podem optar em fazer o curso técnico junto com o ensino médio. Você não vai estudar mais a mais por isso. Você não vai ter que estudar depois do almoço. Tipo, estudar de manhã e ir para a escola depois do almoço. Não, não tem isso. A escola de hoje, você faz o curso técnico dentro da própria escola, no mesmo horário. Tipo, você sai de um terceiro colegial com um diploma de que você cursou alguma coisa. E cara, isso faz a diferença. Por quê? Se você tiver um curso, sei lá, de gestão de empresas ou de alguma coisa, você já pode procurar um emprego dentro dessa área. Você não vai entrar ganhando talvez um salário mínimo. Você vai ganhar um pouquinho mais do que o outro. E na nossa corrida para conquistar as coisas, qualquer 100 reais a mais faz a diferença. Então, o ensino paulista hoje, ele tem essa outra oportunidade que eu não tive. Sério, velho. Literalmente sério. Vocês têm isso hoje que nós não tivemos. Não é toda a escola. Eu não sei como é que funciona, mas praticamente 2 escolas que eu dei aula no ano passado tinham o ensino médio técnico. E sabe o que é o melhor disso? Do ensino médio técnico? É que você tem, por exemplo, na escola que eu dou aula hoje, tem 6 primeiros anos. Para o ensino técnico, são só 2 turmas. Então, para e pensa comigo. Se eu tenho 6 turmas, só 2. Quando esses primeiros anos se tornarem segundo anos, só 2 serão ensino técnico. O que acontece com a turma que está dentro desses ensinos técnicos? Véi, pensa comigo. Vai ser a turma selecionada das 6. Então, ao você optar pelo ensino técnico, sinceramente, você vai estar lidando com os melhores das suas turmas. Você vai estar entre os melhores. É uma oportunidade que... O que acontece? Deixa eu explicar pra você. Quando você tá numa sala bagunceira, que todo mundo brinca, bagunça, faz barulho, a galera não quer aprender, fica mais difícil de você se concentrar, fica mais difícil de você estudar. Quando você tá com uma sala que todo mundo tem o mesmo propósito, as coisas fluem. As coisas fluem. É mais fácil para você estudar. Você vai ter pessoas mais concentradas. E o seu desempenho vai ser melhor. Entende? Uma outra coisa que tem muito legal no ensino médio hoje, nos ensinos médios, na rede estadual de São Paulo, que eu acho top, é um negócio que é... Você tem um speak. O que é o speaking? Speaking, eu sou professor de inglês. Das 20 aulas que a gente dá no mês, no bimestre, que eu acho que é 20, 22 ou 24 aulas, depende do tamanho dos meses, da quantidade de semanas, tem um negócio chamado speak. Então, das 20 aulas que é programada pra gente aqui, que a gente recebe como material, eu dou apenas 6 aulas. A primeira, a terceira, a quinta, a sétima, a nona e a 11ª. 6 aulas. As outras 14 ou mais aulas que tiverem, elas são basicamente speaking, plataforma. O cara pega um telefone, não o telefone em si, mas tem o tablet, o computador, e ele faz o speaking pela escola, por isso. E dentro dessa plataforma, se você for bem, você ganha bolsa, não é bem uma bolsa, mas você ganha para estudar, fazer um intercâmbio num país fora. Bichão! O governo te pagando para estudar fora. Fora, conhecer outro país, estudar outra pessoa, conhecer outro idioma. Você sabe o que é isso? Eu nunca imaginei sair para fora do país. Eu tô falando porque eu sou um caipira crescido em cidade pequena. Eu não tenho vergonha disso, eu tenho orgulho disso. Eu sou caipira. Sou o típico caipira.
E quando eu olho para isso hoje, eu olho como pessoa, eu olho como professor. Mas quando eu olho, tipo, se eu tivesse tido essa chance, seria diferente. A minha caminhada seria diferente. E o que, que é? O que, que você paga? Nada. O governo ele já disponibilizou isso. Então assim, se você for fazer o speak, fazer o corre, se desenvolver, fazer a plataforma, ir bem nas provas paulistas, e você ganha uma bolsa ou uma chance de intercâmbio, de estudar fora, Inglaterra, Estados Unidos, Escócia, seja lá o que for, irmão. Seja lá o que for. Sair do país, pegar o visto. O visto, cara. E ainda com o governo pagando, você não precisa pagar. Então pensa comigo. Por que não? Por que não se esforçar? Seu tio olha para isso, sua mãe olha para isso, eu olho para isso e vejo que vocês têm muitas coisas que nós não tivemos. Entende? Eu mencionei Prova Paulista, SISU, ProUni. Agora tem essa questão do speaking, né? Que é prontos para o futuro, prontos para o mundo. Acho que é prontos para o mundo. 4 coisas. A quinta coisa eu já mencionei aqui de maneira rápida. Quando eu saí da escola, a mensalidade, uma mensalidade de uma universidade privada era R$ 600 por mês. Da faculdade de História, mencionando aqui, faculdade de História. Meu salário era 800. Quer dizer, se a gente fosse considerar um salário mínimo hoje, na época que eu saí o salário mínimo era 550, era R$ 500, o salário mínimo era R$ 500. Eu não ganhava, eu ganhava um salário mínimo e meio como servente pedreiro, né? Então R$ 800, 500 750, R$ 800, é isso mesmo. Então se fosse pagar uma faculdade hoje, a gente considera o salário mínimo em 600, a gente põe mais R$ 800, então seria 2.200. Seria como se eu fosse pagar 2.200 numa universidade, na faculdade de História. A faculdade era mais cara que um aluguel. Velho, a faculdade era mais cara que aluguel. Minha mãe pagava R$ 400, a gente pagava R$ 400 de aluguel na época. Isso, 300 e pouquinho. A mensalidade da faculdade era 600, era um aluguel. Um aluguel. Então assim, vocês hoje, a geração de hoje, tem muito mais oportunidades para vencer na vida, muito mais ferramentas dadas pelo Estado. E por que eu disse o Estado hoje ele é mais eficaz nesse sentido? Porque quem quer vai vencer. Eu vejo uma coisa hoje, inclusive conversando com professores, numa convocação de professores que a gente teve, numa reunião de professores, e aí eu conheci um monte de gente de um monte de lugar. Eu tive uma professora que ela falou assim, olha, tem uma escola que todo mundo lá do ensino médio é gente de escola privada. É gente rica, é gente que estudou a vida inteira em escola privada e nos últimos 3 anos está indo para a escola pública. Sabe para quê? Para pegar SISU, para poder ter mais chance de pegar ProUni, para pegar pronto para o futuro, né, o speaking. Você acredita nisso? Para prova paulista, para poder pegar as vagas. Quais vagas? Quais vagas? As vagas dadas pelo governo. Não é uma reclamação, não estou reclamando, cada um joga com as regras que tem. Só que você entende que hoje você tem mais ferramentas, o jovem, o adolescente tem mais ferramentas, o adolescente paulista tem mais ferramentas para vencer na vida do que eu tive. E eu não estou falando isso com inveja, cara, eu estou falando isso com alegria. Eu estou falando isso com alegria, eu estou falando inclusive esse vídeo para informar você de que você tem tudo para vencer. É só ir lá e vencer, velho. É só vencer. É só meter bronca. É só meter bronca. É a melhor coisa do mundo? Você vai ter a melhor educação do mundo? Você vai ter os melhores companheiros do mundo na escola, na sala de aula? Não! Mas você tem chance. Você tem chance. Eu te garanto que chance você tem. A chance está sendo lhe dada. Se você não quiser agarrar, tudo bem. É uma escolha sua.
E não se arrependa depois. Ah, devia ter estudado mais. Porque eu falo, eu não tinha todas essas chances e eu me arrependo de não ter estudado mais na escola. Também de algumas outras coisas que eu não vou falar aqui. Mas tá tudo certo. Entende? Hoje é mais fácil. O que pra vocês é uma realidade bem latente de sair da escola e fazer faculdade, pra mim, não foi algo que eu pude fazer. E o Estado permite isso. E não é o Estado atual, não é o Estado anterior, não. A sociedade como um todo lutou pra isso. E tá acontecendo. Você está vivendo aquilo que a sociedade brasileira tem lutado nos últimos 20 anos. Ponto. 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 Então aproveita. E vence, filho. É só o que eu tenho pra dizer. Porque eu não tive nenhuma dessas ferramentas aí pra vencer. Não tive, cara. E não sou um cara triste. Tive que trampar 15 anos. Ó, pra você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, se você já é inscrito no canal, você já sabe. Eu tive que trampar 15 anos na construção civil até conseguir pisar o pé numa sala de aula. Realizar meu sonho profissional. 15. É a sua idade. É a sua idade, talvez. Você tinha acabado de nascer, eu tava quebrando pedra. Entende? Então, você tem a ferramenta na mão. Vence. Por favor, cara. Vença por mim. Faça a faculdade. Porque se eu tivesse as chances que você teve, meu amigo, eu ia brilhar, velho. Não sou um gênio de Konoha. Não sou o cara mais esperto do mundo. Mas pode ter certeza que com as ferramentas que se tem hoje, brilharia. Eu estaria 10 anos antes na sala de aula. Eu teria 10 anos a mais de profissão. Teria 10 anos a menos de sofrimento, de perrengue. Entendeu? E assim, não tive. Às vezes seu pai, sua mãe, seu tio, as pessoas da sua igreja, as pessoas da sua volta tentam te falar, as pessoas mais velhas, sabe por quê? Porque nós não tivemos isso. Nós não tivemos. Então aproveita. Porque senão, outro vai pegar. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Ah, mas faculdade não é garantia de nada. A gente conversa sobre isso depois. Agora você tem essas ferramentas. Vai e vence.